Bem-vindos ao Tarot Transparente, signo de Escorpião. Este vídeo é um vídeo para Escorpião em qualquer posicionamento do mapa astral. Vamos ver aqui as energias para o mês de outubro. As energias podem começar a ressoar já aqui no final de setembro ou então até meados de novembro. Muitas vezes vocês têm aqui algum problema na vossa vida que vocês sabem que têm de resolver e vocês resolvendo ou não o problema pode fazer com que certas coisas que vão ser vistas na leitura deixem de fazer sentido, não aconteçam ou fiquem aqui um pouco alteradas. Vocês adaptem a leitura à vossa realidade. Se não ressoar, não tentem forçar a mensagem. Vejam outros aspectos fortes do vosso mapa. É uma leitura intuitiva. O tema que cair na mesa é o tema abordado. Eu depois de ver aqui como é que vão estar as energias de cada signo para o mês de outubro, vou ver as sinergias que consistem em ver como cada signo vai estar a lidar com os outros. Vamos então dar início à leitura. Espiritualidade, por favor, as cartas certas para Escorpião. Eu não viu, neste caso. Que é aqui o louco. Abrir a vossa leitura. Valete de paus. O ermita. Com a estrela. O louco vem-nos falar aqui sobre um salto de fé, sobre fazer aqui um movimento, não se prender aqui a pensar muito nos prós e nos contras de uma situação e de facto fazer um movimento, simplesmente ir, dar um salto de fé. O valete de paus fala-nos aqui sobre espontaneidade e entusiasmo. O ermita fala aqui sobre um recolhimento, sobre alguém a se isolar para procurar aqui um amadurecimento, também para ficar mais sábia. Temos aqui a estrela que nos fala aqui sobre destino, sobre um caminho guiado pela espiritualidade. Também nos fala sobre cura, sobre aqui também muita comunicação. Vamos aqui tirar mais cartas para o louco. 6 de paus. Com o 6 de ouros. O 6 de paus fala-nos aqui sobre um movimento que gera aqui uma vitória. Fala-nos de sucesso. O 6 de ouros fala-nos aqui sobre uma análise. Uma análise de quê? Do que nós damos, do que nós recebemos. Fala sobre olhar para uma troca. E também nos fala sobre generosidade. Não sei se vocês já entraram nesta energia ou vão entrar. Mas temos aqui um movimento que vai gerar aqui uma vitória e um sucesso. Que vai fazer com que vocês ou alguém fique aqui a olhar para uma certa troca. Ou então alguém vai entrar aqui numa onda de generosidade. Alguém vai ficar aqui muito generoso. Vamos tirar cartas para o valete de paus. Virou aqui o 4 de paus. Com o 7 de ouros. Isto está-nos a querer dizer que depois de um movimento feito com sucesso e de vocês terem sido aqui vitoriosos deste movimento, deste salto de fé e de vocês olharem aqui para uma situação de troca ou então começarem a ser generosos, vocês vão estar aqui com muita espontaneidade e muito entusiasmo
Em relação aqui a um 4 de paus, que nos fala aqui sobre um encontro entre opostos e sobre uma participação. Fala muitas, como já disse, é um encontro entre opostos, mas o 4 de paus fala sobre estar disposto a viver algo, estar disposto a estar presente, ter essa vontade. Aqui paus é aqui vontade. Pode ser que vocês estejam aqui com entusiasmo para viver algo. Esta carta também nos fala aqui sobre casamento. 7 de ouros fala-nos sobre começar a plantar algo. Fala-nos de saber que vamos fazer algo, mas que para colher os frutos ainda vai demorar aqui algum tempo. E também nos fala sobre ter paciência. Aqui vamos ver mais cartas para o ermita. Pode ser que, apesar de vocês estarem aqui com entusiasmo em relação a aqui esta união entre opostos, que nos fala o 4 de paus, pode ser que vocês vão ver que vão precisar de mais paciência em relação a algo. E depois de verem isso, vocês podem entrar aqui, podem ficar aqui um pouco isolados à procura de sabedoria e de amadurecimento. Aqui para o ermita saiu o 4 de copas. E virou aqui o 7 de paus. Quatro de copas fala-nos sobre estarmos apáticos, não estarmos muito conectados com o presente. Fala-nos sobre estarmos aqui presos a um passado, fala-nos sobre nostalgia. Aqui copas, por isso fala-nos aqui sobre sentimentos. Vocês podem estar aqui a sonhar com uma coisa que já tiveram, ou uma coisa que vocês querem muito. Podemos ver aqui na imagem que a senhora tem aqui 3 copas, mas está aqui a sonhar com uma quarta. Ela não está aqui com os pés assim, assentes no presente. Ela está muito fechada, aqui a imaginar algo. O 7 de paus fala-nos aqui sobre impor limites, sobre mostrarmos de que é que somos feitos, sobre nos defendermos. Isto pode estar aqui a dizer que vocês fizeram aqui um salto de fé, fizeram uma coisa na qual vocês tinham aqui algum receio, mas mesmo assim fizeram aqui um movimento. Inicialmente vocês saíram aqui vitoriosos, começaram aqui a olhar melhor para uma troca, para o que vocês dão, para o que vocês recebem, podem ter ficado aqui um pouco mais generosos. Depois dessa vitória vocês ficaram aqui com muito entusiasmo, muito espontâneos, em relação aqui a uma união entre opostos. Pode ser que vocês depois tenham percebido que algo vai demorar um pouco mais de tempo, que algo vai dar um pouco mais de trabalho. Isso pode ter feito com que vocês que venham a vir a se afastar. Se afastar de alguma situação, de alguma relação, para procurar algum tipo de respostas e sabedoria. Talvez porque também vocês estejam a ver que vão sentir-se aqui um pouco atacados, ou que os vossos limites não estão a ser respeitados, vocês vão ter que mostrar de que é que são feitos, vão ter de mostrar a vossa coragem. Em relação aqui a alguma coisa emocional que vocês queriam muito e que vai-vos deixar aqui um pouco apáticos e um pouco nostálgicos. Sendo aqui isto 4 de copas, sim, 4 de copas, referente aqui ao 4 de paus, este casamento, esta celebração de opostos. Vamos agora tirar cartas para a estrela. Cinco de paus. Com a força. Aqui a estrela também fala, além de falar de cura, de destino,
de fé, de esperança, também fala sobre inconformismo. E talvez aqui um pouco o que me vem aqui à mente. Aqui talvez vocês vão estar aqui inconformados em relação aqui a um conflito interno. 5 de paus fala aqui sobre um conflito, pode ser um conflito com outras pessoas ou então um conflito interno. Um conflito de quê? De vontades, de impulsos, de desejos. Aqui com a força. A força fala-nos muito aqui sobre persuasão, sobre alcançar objetivos, mas de forma pacífica, de forma calma, de uma forma não brusca, mas sim gentil. Talvez vocês sentem que esta conexão está destinada, de alguma forma. Vocês também podem sentir que ainda precisam de curar alguma coisa. Podem estar aqui inconformados por terem de estar aqui a impor alguma barreira. Também inconformados por causa aqui desta espera, desta paciência. Vocês podem estar aqui a ter de controlar os vossos impulsos muito bem. E talvez aqui ainda ser um pouco persuasivos em relação a alguma coisa. Vocês de facto têm aqui uma coisa a qual vocês queriam muito, sentiram-se inicialmente que saíram vitoriosos, depois vão sentir-se muito entusiasmados com essa vitória, vão querer aqui um encontro entre opostos, um encontro com bastante participação. Aqui fala-nos sobre estarmos realmente presentes e viver este encontro. Mas vocês vão ver aqui que é preciso paciência e alguma espera e vão talvez isolar-se um pouco. E vão ficar aqui um pouco inconformados. Vamos ver agora o que ficou aqui no fundo do deck. Cavaleiro de paus, Rei de paus, Rei de espadas, 3 de paus, Valete de ouros, 10 de copas, 2 de ouros e 5 de espadas. O Cavaleiro de paus nos fala aqui sobre reações a quente, sobre impulsos, sobre coragem também. O Rei de paus fala-nos aqui um pouco sobre algum controlo, sobre sentido de liderança, sobre carisma. Ele também é aqui um pouco impulsivo, pode ser aqui alguma pessoa um pouco encrenca. Depois temos aqui o Rei de espadas. Ele usa muito a estratégia, ele é um estratega, ele é inteligente, ele sabe comunicar o que quer, ele sabe se expressar. Depois temos aqui o 3 de paus que nos fala sobre explorar coisas novas, ir rumo ao desconhecido, desbravar o desconhecido. Aqui um movimento. Valete de ouros. Ele é o aprendiz do tarot. Ele começa aqui a aprender algo. Fala-nos aqui sobre um estudo, uma aprendizagem, entender o processo de uma coisa para depois começar a fazer aqui uma dedicação. 10 de copas, falamos aqui sobre um casamento feliz, sobre completude emocional, felicidade diária. Dos douros, falamos aqui sobre um equilíbrio, sobre uma situação que chega à nossa vida, na qual nós temos que equilibrar essa nova situação com a vida que já temos. Também fala aqui sobre conciliar tarefas diferentes e sobre um equilíbrio diário. Aqui com o 5 de espadas, que nos fala sobre uma vitória ou uma derrota. Fala sobre também ver o copo meio vazio ou meio cheio. E também fala aqui sobre um conflito. Enquanto aqui o 5 de paus é um conflito interior ou um conflito com outras pessoas, mas fala-nos muito sobre um conflito de energias, de vontades.
Aqui o 5 de espadas é mais a definição de quem ganha e quem perde. É uma carta aqui um pouco ligada também com o ego. É muito mostrar aqui, ter a definição de facto de o que é que aconteceu, quem é que ganhou, quem é que perdeu e comunicar essa vitória ou essa derrota. Aqui muito definir as coisas. Isto pode estar a querer dizer que o fundo do deck, que depois de vocês terem dado um salto de fé com o louco, que vos abri a leitura, vocês estavam aqui muito entusiasmados, como já se viam, aqui com a energia do valete de paus, estavam aqui muito fogosos, a reagir a quente, a querer liderar as coisas, depois vocês estarem aqui com a vossa moral em alta, porque tiveram aqui um movimento no qual serão vitoriosos, depois de darem aqui o salto de fé. Mas depois vocês viram que vão ter de precisar ter paciência e buscar sabedoria aqui com o ermita e amadurecimento, porque talvez vocês precisaram de se defender os vossos ideais, os vossos limites, tiveram de mostrar coragem e por causa disso vocês podem vir entrar aqui um pouco com a energia do valete do rei de espadas, aqui planejar algo, podem estar muito mentais em relação a uma coisa, podem já não estar tanto nas energias de impulso e de fogo e de vontade, como aqui com o rei de paus e o cavaleiro de paus. Depois de vocês então estarem aqui muito racionais, vocês podem então agora fazer aqui um movimento em relação ao desconhecido, que vai fazer com que vocês aprendam algo em relação a quê? Aqui é uma coisa muito feliz, é uma completude emocional, que nos fala o 10 de copas. Que fará com que vocês busquem aqui um equilíbrio, ou então vão alcançar um equilíbrio que vai-vos poder aqui definir uma vitória ou uma derrota em relação a algo. Essa vitória ou derrota em relação a algo é o que nos fala aqui este conflito interno. Tanto pode ser um conflito da outra pessoa, na qual fala aqui o 4 de paus, ou um conflito interno de vocês mesmos. Este movimento do 3 de paus também pode ser de outra pessoa, vocês adaptem à vossa realidade. A pessoa no qual vocês estão a lidar pode ter visto vocês aqui inicialmente muito fogosos, com vontade, com impulso, mas depois também pode começar a ver vocês aqui mais racionais e usar muito a mente e podem então fazer o movimento. Ou então, este rei também pode ser outra pessoa que faça um movimento aqui com base muito na parte mental. Vamos agora tirar aqui um conselho com o Osho. Depois eu vou também vos ler 2 poemas em forma de conselho. As cartas certas para Escorpião. Um conselho para Escorpião. Espiritualidade, por favor. O ermita, aqui outra vez, que no Osho é a solidão. Abrandar, que é o cavaleiro de terra. O 6 de água, que é o sonho. Com o 2 de copas, ou o 2 de água. Aqui o ermita, nós já vemos de que se trata. Aqui a solidão fala sobre um isolamento de forma aqui a buscar respostas no interior, para procurar um amadurecimento e sabedoria.
Aqui no Uxo, o Cavaleiro de Terra vem-nos aqui com a palavra abrandar. O Cavaleiro de Terra ou de Ouros, ele fala-nos sobre o início de uma dedicação a algo, fala-nos sobre o início de um comprometimento. O Cavaleiro de Ouros, ele ainda não é assim muito estável, nem muito abundante como o Rei de Ouros, porque ele precisamente vai começar aqui uma dedicação. Aqui ele é o cavaleiro mais lento do tarot, porque ele é de Ouros, ele vem trazer uma coisa que é estável e por isso vem aqui abrandar, que quer dizer aqui um pouco o seguinte, que para atingir aqui uma coisa estável, nós devemos fazer aqui um movimento de forma muito com os pés no chão, analisando bem a situação, de forma a conseguir uma coisa estável. O Seis d'Água fala-nos aqui sobre sonhos, sonhos em relação a um passado no qual gostávamos, um passado amoroso. Fala-nos sobre nostalgia também, também nos fala sobre infância, sobre a nossa criança interior. Aqui com o dos de copas, ou o dos de água, que é a afabilidade, que nos fala exatamente sobre alguém com o qual nós temos trocas emocionais profundas, que nós achamos que pode ser aqui uma alma gêmea. Este conselho pode estar a querer dizer o seguinte: vocês não devem. Vocês de facto devem entrar aqui na energia do ermita, devem se isolar um pedaço, analisar aqui alguma coisa, procurar respostas, não dentro do coração, como por exemplo a sacerdotisa, mas sim através do que vocês conseguem ver, do que é palpável, do que se materializa. Devem levar as coisas de forma muito calma, devagar e bem. Devem talvez aqui ter ou não se deixar muito iludir ou não criar muitas expectativas, ou então não se deixarem iludir, nem deixar de não podem deixar que o passado emocional aqui interfira aqui com o vosso processo de aprendizagem. Com o dos de água vem exatamente dizer aqui a mesma coisa. Está aqui um pouco, de um lado, o que é material, o que é palpável, e aqui muito o que o coração quer. Isto pode estar aqui a dizer que vocês vão ter de se guiar aqui com o que é palpável, o que se materializa, o que de facto acontece. E deixar talvez aqui um pouco de lado as emoções. Até porque já vimos que vocês fizeram aqui um movimento no qual vocês tinham muito entusiasmo, mas depois tiveram aqui um travão, devido aqui a algum conflito interno. Vamos agora ver aqui um conselho no livrinho. Eu vou escolher uma página de forma intuitiva. Já vos mostro melhor. Saiu aqui o mesmo poema que saiu ao signo de Libra, ou Balança, que é a pastora. Mulher jovem pelo campo, seu rebanho pastoreia. Seu nome é Esperança, boa sorte ela semeia. Vou-vos agora ler o outro poema. A ovelha negra. No rebanho das ovelhas, a negra é atrevida. Não sigas por um atalho que atrasa a tua vida. Eu já vos vou mostrar o poema, só agora vou aqui fazer uma referência do poema com a leitura. Aqui o poema da ovelha negra, quando fala aqui que a ovelha negra é atrevida, não sigas por um atalho que atrasa a tua vida, vem aqui um pouco esta pessoa que, apesar de ter tido fé e ter dado um salto de fé e de ter sido vitoriosa, estava aqui com muito energias de fogo, com muita vontade de viver algo, mas era algo que é preciso paciência
ainda precisa de trabalho, algo que está numa fase muito inicial. E está aqui a dizer para vocês olharem bem para a situação. Procurarem respostas aqui com sabedoria com o ermita, terem aqui a inteligência e a clareza do rei de espadas. E vai de encontro aqui ao conselho, aqui o ermita outra vez, e o abrandar, levar as coisas devagar, mas bem. Outro poema, que é a pastora que semeia no campo a esperança, pode ser aqui talvez um pouco o vosso lado emocional. Signos fortes, temos aqui Capricórnio e Aquário com o louco. Temos também Virgem com o ermita. Aquário outra vez com a estrela. Leão com a força. E o ermita outra vez aqui com a solidão. Está muito forte Aquário e Virgem. E aqui outro signo de terra que é Capricórnio. Vou-vos mostrar o poema, que já íamos esquecendo. Este foi o primeiro poema que eu vos li. A pastora. Virando o livro, temos aqui a Ovelha Negra, que foi o segundo poema. Espero que tenham gostado da leitura, que vos tenha feito sentido, que tenham tirado alguma mensagem que vos ajude. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, digam-me de onde é que vocês estão aqui a assistir o vídeo. Um obrigado e até breve.